Olá pessoal, então a gente vai resolver agora algumas questões envolvendo os circuitos elétricos trifásicos. Bom, a gente tem uma questão aqui relativamente simples que nos pede para avaliar, tá, a potência, tá, de uma carga ligada em estrela, que é esse caso aqui da figura 1, e uma outra carga ligada em delta, que é o caso aqui dessa figura 2. Basicamente o que ele fala é que isso aqui é uma regulagem de temperatura que tem duas posições, né, duas potências, tá? E as resistências são iguais a 44 ohms. Então ele pede para a gente calcular aqui qual que é a potência, tá? Em cada um desses circuitos, tá? E ele me fala também que tanto a fonte quanto as cargas elas são balanceadas, tá? Então para o primeiro caso aqui, para o caso em estrela, é bastante simples e direto a gente fazer, tá, a análise dessa potência. Como tudo aqui é balanceado, a gente tem essa carga aqui conectada também em estrela, tá? E aí o que acontece? Como o circuito é balanceado, não haverá corrente de neutro nem nada. De forma que eu posso separar esse circuito aqui, assim como já está no desenho, em três circuitos diferentes. Essa tensão de 220 volts está aplicada diretamente aqui a essa carga, tá? Então, para o caso em estrela equilibrado, tá? Então aqui eu vou colocar potência estrela, tá? Ela vai ser 3, tá? Por que 3? Por causa são três circuitos vezes a tensão ao quadrado dividido pela resistência, tá? Então, isso aqui, numericamente falando, vai ser 3 vezes a tensão entre fases, né? Foi dada 220 volts ao quadrado, dividido aqui então por 44, tá? Isso aqui, numericamente, vai ser igual a 3.300 watts, tá? Bom, por outro lado aqui, agora a gente tem uma carga aqui conectada em delta, tá? Como é que eu sei que ela está conectada em delta, tá? Porque o término de uma resistência, né, ou de uma impedância é o início da outra, assim como eu estou marcando aí na figura, tá? Então a gente tem esses três pontos notáveis aí, né, nessas três cores, verde, vermelho e azul, tá? Então eu poderia redesenhar esse circuito da seguinte forma: eu tenho aqui meu ponto verde, tá? Eu tenho o meu ponto vermelho e eu tenho aqui o meu ponto azul, tá? Então agora basta eu conectar essas resistências. Então essa primeira aqui está do ponto verde ao ponto vermelho, então seria essa resistência aqui. A gente tem essa outra aqui, vermelho e azul, então ela estaria aqui embaixo. Então a gente está aqui embaixo. E por último a gente tem essa aqui que está azul-verde, que seria essa aqui mais à direita. Bom, e a fonte aqui, ela é uma fonte estrela, tá? Eu vou desenhar à direita do desenho, mas não tem qualquer problema. Então aqui ela é uma fonte que está conectada em estrela, dessa forma. E essa fonte, então, ela está conectada aqui, dessa forma aqui, tá? Dessa forma aqui ao circuito. Bom, o que acontece? A gente sabe que as tensões de fase aqui, elas são 220 volts entre fases. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de tensão de fase. Porém, sobre a resistência, a gente tem a tensão de linha, né? Então, a gente tem aqui essa tensão aqui de linha sobre a carga, tá? E a gente sabe que nessa situação aqui, né, nessa carga, a tensão de linha, tá? A tensão de linha vai ser raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, a tensão a que cada carga está submetida é raiz de 3 vezes 220 volts. Então, a potência agora, né, eu vou chamar aqui de potência em delta, né, ela vai ser 3 vezes a tensão de linha, que é raiz de 3, 3 vezes a tensão de linha ao quadrado sobre a resistência. E por que eu coloquei 3 aqui e não raiz de 3? Eu coloquei porque a tensão de linha aqui, eu poderia, por exemplo, usar corrente de linha, mas aí eu poderia usar raiz de 3, mas é porque a tensão de linha é a tensão que já está sobre cada resistência. E como a gente tem três resistências,
então é 3, tá? Seria diferente se eu estivesse calculando a potência através da tensão de linha vezes a corrente de linha, tá? Aí sim eu usaria a raiz de 3. Então aqui a minha potência vai ser, potência em delta vai ser 3 vezes a raiz de 3 vezes 220 ao quadrado sobre 44. Então, a minha potência delta, né? Potência ali no caso em delta, ela vai ser igual a 9.900 watts. Então, nosso gabarito é aqui a letra E. Bom, a gente sabe que com o método dos 2 wattímetros, tá? E essa configuração em especial aqui é chamada de método de Aron, tá? Que um multímetro mede a tensão RS, o outro a tensão TS e a corrente RS-T. Bom, a gente sabe que um método dos 2 wattímetros mede a potência ativa e ela é dada pela soma, né, das leituras ali dos 2 wattímetros, tá? Porém, com o método dos 2 wattímetros, a gente também consegue medir potência reativa, tá? Que é dada por raiz de 3, W1, tá? Menos W2, ou aqui na verdade é W1 menos W2 ou W2 menos W1, tá? Depende aí da configuração. O que acontece é que aqui existe um asterisco, somente, tá? Então, essa medida aqui é somente para cargas equilibradas. Dessa forma, aqui, para a gente resolver essa questão, basta a gente aplicar a fórmula, tá? Então aqui a gente tem K, né, o Q ali de potência reativa, vai ser raiz de 3, vai ser 50 menos 150. Tá? Então aqui vai dar, ele falou para usar raiz de 3, 1,73, tá? Então aqui 50 vai dar menos 100, e a gente tem aqui a potência reativa menos 173 watts, volt-ampere reativo. Tá? A gente pode ver aqui que não existe respostas com valores negativos, tá? O que acontece? Aqui a gente não sabe a característica dessa carga, se ela é capacitiva ou indutiva, né? E isso vai influenciar diretamente no sinal, né? Se fosse uma carga então aqui capacitiva, esse valor provavelmente seria positivo, né? E como está sendo negativo, é uma carga indutiva, tá? Então basicamente essa é a diferença, e aqui a gente pode marcar tranquilamente o valor de 1,73. Bom, aqui ele pede para a gente fazer uma avaliação, tá? Uma análise desses 2 wattímetros. E ele pede para a gente estimar aqui qual que é o fator de potência de uma carga. Só que existe uma característica aqui, tá? Um dos wattímetros aqui, o wattímetro 1, marca um valor positivo. E o wattímetro 2 indica um valor negativo. Tá? E o que isso quer nos dizer? Tá? Primeiro, antes de tudo, a gente vai pegar aqui as respostas e ver o seguinte. A maioria delas é 0,6. Tá? Então, o fator de potência, a gente sabe que o fator de potência é o cosseno do ângulo lá da carga. E vamos analisar qual que é esse valor aqui de meio, tá? Quando a gente tem esse ângulo de meio aqui, esse ângulo, tá? Ele vale 60 graus. Bom, o que acontece agora quando a gente tem esse ponto específico aí? Essa figura aqui, ela ilustra muito bem o que está acontecendo com a potência, tá? E aqui em azul a gente tem a leitura do wattímetro 1, em vermelho a gente tem a leitura do wattímetro 2, em preto a gente tem o somatório dessas leituras, né? A leitura ali da potência ativa total. Então o que acontece? A gente pode ver aqui que nos pontos de 60 graus no positivo e no negativo é o ponto de inflexão de um desses instrumentos, tá? Ou seja, ele antes do menos 60 ele é positivo, depois ele passa a ser negativo. E aqui, né, no caso do wattímetro 1, a mesma coisa. Antes do 60 ele é positivo, depois ele passa a ser negativo, que é justamente esse ângulo crítico aqui que a gente procura. Bom,
Se um deles está negativo, então a gente está numa situação em que o ângulo está aqui entre menos 90 e menos 60, ou ele está na situação aqui que está maior do que 60 e menor do que 90. Então, esses vatímetros, nessa situação aí descrita, nessa figura, ela está trabalhando aqui, ó, em uma dessas duas faixas, tá? Aqui a gente pode entender que é a faixa aqui número 2, porque, aliás, a faixa número 1, né, aqui, que está entre menos 90 e menos 60. Então, o que, que acontece? A gente sabe que o cosseno de um ângulo, tá? Quanto mais próximo de 90 for um ângulo, né, então aqui, quanto mais a gente aumenta um ângulo, menor se torna o valor do seu cosseno, ou seja, o seu fator de potência, tá? Então, se a gente olharmos aqui, olharmos as alternativas, a gente sabe que o fator de potência não pode ser maior, não pode ser maior, independente se ele é capacitivo ou indutivo, não pode ser igual, né? Porque para ser igual, um dos valores teria que ser zero, e obviamente ele também não é unitário, tá? Então, a única resposta aqui que nós temos é que ele é menor do que 0,5. Bom, a gente tem uma questão aqui interessante que a gente consegue abordar diversos conceitos aqui de sistemas trifásicos, tá? O primeiro deles é o que é essa sequência de fase ACB, tá? Existe um outro sistema que é o ABC, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com o que, ou também chamado de sistema de fase positivo, mas esse ACB aqui também é chamado de sequência de fases negativa, tá? Negativa, tá? Esse aqui é um dos primeiros conceitos que a gente precisa dessa questão. Outro conceito importante é que ele já nos deu a referência que é diferente do que geralmente a gente usa. Ele falou que a fonte B, né, tem tensão aqui igual a ângulo de fase igual a zero. Na verdade, geralmente a gente usa a fase aqui do sistema da fase A, né? Geralmente a gente usa como referência que ele usou a letra B, a fase B, tá? Então a gente vai pegar esse conceito. E aí ele me fala também que o fator de carga é 0,86 capacitivo, tá? E ele vai me perguntar qual que é o ângulo da corrente de linha, tá? A gente sabe, tá, que as fases num sistema trifásico, elas estão equilibradas e distanciadas de 120 graus de cada um, tá? Mas aqui o que acontece? Então eu vou ter o que a gente chama de fase A, tá? Fase A, ela vai ser uma tensão V qualquer, vezes aqui, vou pôr em termos de fasor para facilitar a nossa vida, tá? Então aqui um módulo de fase V, e eu vou falar aqui que ela tem uma fase zero, tá? Depois a gente já vai corrigir. Bom, e o que é esse sistema ACB? O sistema ACB, aqui a gente vai ter agora então a fase C. E essa fase C aqui, ela é menos 120 graus atrasado, tá? E depois a gente vai ter a fase B. E a fase B aqui vai estar então 120 graus, só que positivo, tá? Só a título de comparação, esse aqui então é o sistema ACB, ou também chamado negativo. A gente tem o outro sistema, que é o sistema ABC, em que é muito parecido, mas aqui a tensão A é 0 grau. Tá? Aí a gente vem agora a tensão B, que ela é menos 120 graus. E aqui a gente tem a tensão C, que é mais 120 graus. Tá? Então, é só um cuidado aí que a gente tem que ter. E esse aqui é o que a gente chama de sistema ABC. Isso aqui é importante saber porque a maioria das questões ela cai aqui nesse sistema positivo, que é o sistema ABC. Tá? Aqui é uma questão que é para a gente justamente abordar e conhecer esses sistemas. Bom, mas o que acontece? Aqui, repare que eu usei a referência, tá? A fase A. Referência, geralmente a gente coloca esse ângulo zero aqui, tá? Mas independente de qualquer ângulo que eu colocar aqui, eu poderia ter colocado qualquer ângulo aí, por exemplo, 37 graus aqui, tá? Aí o que eu teria que fazer? Eu teria que subtrair 120 graus desses 37, tá? E a gente colocaria aqui na fase B, né, que daria aí menos 83 graus. E assim por diante. Então, é basicamente o que a gente vai fazer, tá? Então, só separando aqui, a gente tem então a fase A,
tá? Então, o que eu vou fazer? A fase A, eu não sei o ângulo dela ainda. Eu vou pôr V. Vou pôr aqui um ângulo θ qualquer, tá? Bom, a fase C eu não sei, tá? Mas por ser um sistema que está a 120 graus adiantado, né, que é o sistema aqui, eu vou colocar que vale fase... É o mesmo da fase A, que é aquele ângulo θ, que é o que a gente procura, mais 120 graus, tá? Bom, e aí eu tenho a fase B. E a fase B eu sei que vale 0 grau. Por que eu estou falando que isso vale 0 grau? Porque foi me falado aqui, tá? Bom, agora ficou fácil aqui da gente encontrar qual que é esse ângulo θ, tá? A gente sabe que da fase B, que é 0, para a fase A, eu estou 120 graus adiantado, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, se aqui é 120 e aqui eu coloquei 0, para ir para cá, que é 0, eu vou ter que subtrair 120, né? Daqui para cá, eu subtrair 120. Então, meu ângulo aqui, meu ângulo φ aqui, ele vale menos 120 graus. Ah, perdão que eu escrevi o sinal errado aqui. Então, aqui é menos 120, tá? Não é mais. Então, aqui é menos 120. Bom, de forma aqui que eu posso escrever, então, que meu VA vai ser igual a menos 120. O meu VB vale 0 graus. E o meu VC vale V menos 120, menos 120. Vai dar 240, né? Menos 240, tá? Então, aqui vai dar menos 240. Mas, geralmente, a gente não coloca esses números muito grandes. A gente tenta sempre ficar entre menos 180 e mais 180. Então, o que eu poderia fazer aqui? Vai dar 360 menos 240. Isso aqui é 120 graus, tá? Então, eu posso simplesmente aqui colocar que, em vez de ser menos 240, isso aqui é mais 120 graus. Então, a gente tem aqui agora já as três fases, tá? Então, aqui a gente já tem aqui as três fases, que é o que a gente precisa. Bom, e aí o outro ponto que ele me falou é que a minha carga aqui, carga Z, ela tem um fator de potência, tá? Um fator de potência que é 0,86 capacitivo, tá? Isso significa que a corrente está adiantada, ou seja, o ângulo da corrente ele vai ser um valor positivo, tá? A mesma coisa aqui a corrente, né, ela está adiantada, né, de determinado ângulo aí da tensão de referência que ela está submetida, tá? Bom, um ponto importante que a gente precisa saber é saber ali os ângulos principais, né? Cosseno de 30, seno de 30, cosseno de 45 e assim por diante. A gente sabe que o cosseno de 30 graus, ele é raiz de 3 sobre 2, tá? Isso aqui tem que levar para a prova. Só que se você fizer essa divisão aqui, raiz de 3 sobre 2, tá? Isso aqui vai ser aproximadamente 0,866. Ou seja, o meu ângulo aqui da carga, tá? O meu ângulo da carga, ele é 30 graus. E por que essa informação aqui de ser capacitivo é importante para a gente, tá? Isso aqui é importante. Por quê? Se fosse, aqui no caso é capacitivo, então eu sei que esse ângulo aqui está adiantado da tensão de 30 graus. E se fosse indutivo? Se fosse indutivo, ele estaria 30 graus atrasado, tá? Então, basicamente, o que eu estou falando aqui é o seguinte. A gente tem aqui a tensão de referência que a gente tá? E por ser capacitivo, eu sei que aqui, então, aqui, a tensão de referência, tá? Vou pôr aqui, ele pede ali para a gente saber a fase A, né? Então, a minha fase A, tá? Então, a corrente vai estar aqui, ó, adiantada de 30 graus da fase A. Só que, se fosse indutivo, tá? Isso aqui seria o contrário. Eu teria aqui a mesma referência, porém a minha corrente estaria aqui, ó,
atrasada 30 graus. Tá? Então aquela informação lá é importantíssima. Então no nosso caso aqui, esse aqui é para o caso, né? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é indutivo. E esse outro caso aqui é o capacitivo, que é o que a gente vai usar. Bom, então agora ficou bem tranquilo, tá? O que ele pede para a gente? Sabendo que o fasor de potência é isso aqui, o ângulo da corrente de linha da fase A é igual. Bom, a gente sabe aqui, ó, que nosso fasor A ele está a 120 graus atrasado, né? Então eu poderia colocar aqui, ó, uma referência. Então a minha fase A, na verdade, ela está aqui, ó, né? Então essa aqui é a fase A. E eu sei que minha corrente, tá? Ela está adiantada ali. Então isso aqui vale 120 graus, tá? Então isso aqui vale 120 graus. E a minha corrente está adiantada, né? Porque é capacitivo de 30 graus. Então a minha corrente estaria aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então a minha corrente está aqui, tá? E eu sei que este ângulo aqui vale 30 graus. Então, o ângulo aqui da minha corrente, ele vai ser menos 120 mais 30 graus, o que daria menos 90 graus. A questão aqui é realmente menos 90 graus, tá? Mas a questão aqui trouxe todos os valores positivos, né? Provavelmente foi um erro de digitação. Mas a resposta correta aqui, tá? A gente vai usar aqui em módulo, vamos dizer assim, 90 graus, tá? Pessoal, essa questão é muito interessante, tá? Porque ela é uma questão que assusta. Pelo seguinte, ele está pedindo para a gente calcular aqui simplesmente a tensão do neutro, aqui o valor em volts da tensão entre o neutro da fonte e o neutro da carga, tá? Repare o seguinte, que a gente poderia fazer uma análise aqui mais cuidadosa, mas a gente já pode ver que aqui os módulos já estão diferentes, ou seja, eu estou num sistema desequilibrado, tanto as fontes estão desequilibradas, tá? Como as cargas aqui, ó, a gente tem 4 e 6, aqui já tem 10 e 10 e dá 20. Então, tanto as fontes quanto as cargas estão desequilibradas. E por que existe esse desequilíbrio? Aqui vai existir uma diferença de nêutron, uma tensão que a gente chama de deslocamento de nêutron. Se eu tivesse um condutor neutro aqui, a gente não teria um deslocamento de nêutron, obviamente, porque os pontos são o mesmo, mas eu teria uma corrente de nêutron. Existem fórmulas prontas para calcular isso, mas a gente usa, tá, o que a gente chama de teorema de Millman. O teorema de Millman é uma ferramenta muito interessante, tá, que ele vem lá do princípio de troca de fontes, tá, ele é uma derivação ali daquele princípio que a gente pode trocar fontes de tensão por fonte de corrente, assim por diante. Então, o que o teorema de Millman nos faz? Nos fala, tá? Ele nos dá um procedimento prático para eu calcular a tensão aqui nesse ponto, tá? Repare que aqui eu tenho que ter esse formato de circuito, tá? Com fontes e resistências internas, tá? E aqui eu posso ter tantas fontes quanto eu quiser. Ele vai me dar um dispositivo prático para calcular essa tensão, tá? Então, como é que seria essa tensão? Essa tensão é muito simples. Ela é dada por V, né? Ela é dada pela somatória aqui das fontes, dividido por suas respectivas resistências internas. V2, R2, V3, R3, dividido pelo inverso das suas resistências, tá? Então, esse aqui é o teorema básico, né, aí de teorema de Millman. Isso aqui, tá, pessoal, nada mais é do que se eu fizesse uma transformação de fontes aqui, tá? Então eu poderia fazer uma transformação de fonte de fonte de tensão para corrente, tá? Eu chegarei no mesmo resultado. Bom, então o que acontece? Vamos usar esse procedimento aqui, que é o teorema de Millman, para resolver esse circuito. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é observar que esse circuito aqui está diferente desse. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar aqui as resistências, tá? Eu vou somar já e vou redesenhar aqui o circuito. Observe que eu desenhei essas fontes aqui, tá? Exatamente aqui. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver que nessa fonte de 45 a gente tem uma resistência de 5 mais 5, totalizando 10 ohms. Se a gente observar aqui nessa de 40, né, que está aqui, é 10 mais 10, ou seja, totalizando 20 ohms.
E se a gente olhar nessa outra, a gente tem 4 mais 6, totalizando 10 ohms. Aí a dúvida pode ficar no seguinte: aqui eu usei fontes de corrente contínua, tá? Que o teorema de Millman foi baseado nelas. Mas como o sistema é linear, não tem problema nenhum eu usar fasores, tá? Não tem qualquer problema aqui eu fazer de forma fasorial. Ou seja, eu sei que a minha tensão V ali, ela vai ser igual a 45 fase 0 sobre 10, mais 40 menos 90 sobre 20, mais 45 raiz de 3, fase 150 sobre 10, tudo isso aqui dividido 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 10. Resolvendo isso aqui rapidamente, a gente vai ter 4,5, fase 0 é só um número real, né? Então aqui vai ser 4,5, mais, aqui é 40 sobre 20, é 2. Como aqui é menos 90, isso é menos J, tá? Então, aqui vai ser menos 2J. Esse aqui tem um pouquinho mais de dificuldade, mas é bem tranquilo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá, pessoal, então ela vai ser igual a menos 9. A parte imaginária, tá? A parte imaginária ali, por sua vez, vai ser 4, por causa aqui, menos 2 vezes menos 2, mais 4,5 raiz de 3 dividido aqui por 2, tá? Raiz de 3 sobre 2 é 0,86. Então, essa parte imaginária aqui vai ser aí aproximadamente 7,57. Portanto, a nossa tensão ali que aqui nós procuramos vai ser 9 mais J 7,57 volts. Se a gente olhar as alternativas, a que nos atende é a letra A. Bom, isso aqui é uma questão que pede para a gente calcular aqui, né, transformar essa carga, né, se vocês repararem aqui, a gente tem duas cargas, uma em estrela, aqui mais interna, e aqui mais externa em delta. E ele pede para a gente calcular aqui qual seria uma carga que é equivalente a uma única carga em estrela. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma transformação da carga delta, tá? Então eu vou pegar aquela carga delta e vou fazer a transformação em estrela dela, tá? E como é que eu faço isso? É bastante simples. E aqui a gente pode usar vantagem, né, para fazer essa transformação delta-estrela, que o sistema é todo equilibrado. Então, para eu passar de delta para estrela, o que eu faço? Eu tenho que dividir por 3. E de estrela para delta, eu teria que multiplicar por 3. Ou seja, basta eu pegar essas resistências de 6 ohms aqui, tá? Então, 6 ohms conectadas em delta, então eu divido por 3, tá? E vai ser equivalente a 2 ohms aí conectados em estrela, tá? Então, basicamente agora o que a gente ficou? A gente ficou com um sistema dessa forma, em que essas resistências estão em paralelo.
A gente ainda precisa, obviamente, fazer, tá, o paralelo delas, tá? Então, isso aqui, né, é como se eu tivesse assim, ó, na verdade, o desenho aqui mais esquemático seria esse aqui, ó, em que eu tenho essas resistências em paralelo, desta forma, tá? A proveniente do circuito em delta. Então, aqui a gente tem 2 e 2, né? Então, aqui a gente tem 2 e 2, 2 e 2, 2 e 2. Isso aqui vai virar um sistema assim. E esse sistema, dessa forma, 2 em paralelo, né? Então, aqui 2 paralelo com 2. Isso é 2 vezes 2 sobre 2 mais 2, que é 1 ohm. Então, isso aqui equivale a 1 ohm. Se a gente ver aqui, resposta letra B. A gente tem uma questão aqui muito semelhante, que a gente tem que... ele pede a impedância equivalente por fase. Então, o primeiro passo aqui, quando ele fala por fase, né, a gente quer transformar tudo para conexão estrela. E se a gente ver aqui, essas cargas Z e Y, elas já estão na conexão estrela. Então, o primeiro passo aqui é transformar essa carga delta para a carga estrela. E a gente sabe que a carga delta, tá? Essa carga delta, se eu dividi-la por 3, é a mesma coisa, né, de eu ter uma carga aqui Z' em estrela, tá? A gente sabe que é só fazer esse equivalente, tá? Então, o que acontece? Quando eu faço esse procedimento aqui, dividindo o Z delta por 3, é como se eu estivesse fazendo um equivalente estrela dessa carga aqui, que eu chamei de Z', tá? Dessa forma, então, a impedância equivalente vai ser o Z delta sobre 3 em paralelo com o Z'. Lembrando que a gente ainda tem que fazer, depois de fazer o equivalente, né, que foi isso aqui que nós fizemos, eu tenho que fazer o cálculo aqui do paralelo com esse Z'. Isso aqui, então, vai ser Z delta sobre 3 vezes o Z' dividido por Z delta sobre 3 mais o Z'. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar por 3 aqui e eu vou multiplicar por 3 aqui. Então, a gente vai ficar Z delta y sobre o Z delta mais 3ZY. Se a gente analisar aqui as opções, a gente vai ver que a letra C é justamente igual ao que a gente tinha feito. Posso marcar a alternativa correta, letra C. Bom, aqui tem uma questão interessante para a gente identificar o que o circuito nos mostra e tirar vantagens, tá? O que acontece? Eu não conheço essa carga, tá? E eu só sei que a corrente que passa sobre ela é 5 amperes. O que a questão nos pergunta? Ela quer saber qual que é a potência que está sendo dissipada nessas resistências aqui de 4 ohms. Então, aqui ela vai dissipar calor, tá? E para a gente fazer isso, a gente sabe que essa potência ali, essa potência é dada por 3. Por que 3, tá? Porque eu tenho 3 resistências, vezes uma determinada corrente que passa sobre ela ao quadrado, vezes o valor da resistência. Tá? Por que eu estou usando aqui corrente e não tensão? Eu estou usando porque aqui eu vou conseguir calcular qual que é a corrente que passa por essas linhas. Mas eu não consigo calcular qual que é a tensão. Tá? Principalmente porque eu não tenho todos os valores aqui do circuito. Bom, o que acontece? Essa carga aqui é uma carga que está ligada em delta. E essa corrente aqui de 5 ohms, tá? Essa corrente aqui de 5 amperes é o que a gente chama de corrente de fase. Tá? Então, existe 5 amperes ali, 5 amperes aqui e 5 amperes aqui, fazendo esse círculo aqui mesmo. Tá? E para existir essa corrente, existe aqui, obviamente, uma corrente que chega aqui, que é o que a gente chama de corrente de linha. E num sistema delta, como é o caso aqui, a gente sabe que a corrente de linha ela guarda uma relação com a corrente de fase. A corrente de linha ela vai ser igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Então, aqui na nossa forma, a gente vê que essa corrente de linha é justamente essa corrente. Então, aqui é a corrente de linha. Eu sei quanto que é a corrente de fase. Então, a corrente de linha vai ser o quê? Raiz de 3 vezes 5. Agora ficou simples para eu calcular a potência.
A potência nada mais é do que 3 vezes a corrente de linha, que é raiz de 3 vezes 5 ao quadrado, vezes a resistência, que é 4. Então, a potência vai ser 3 vezes 3 vezes 25 vezes 4. Então, a potência vai ser 900 watts. Se a gente olhar as alternativas, letra D. A gente pode ver aqui que a gente tem uma questão de um sistema ligado a 4 fios, tá? Ou seja, existe o quarto condutor, que é o que a gente chama de condutor neutro. Esse condutor, esse sistema, ele é uma fonte de tensão equilibrada, né? Aqui de sequência ABC, que é a sequência positiva, e a fase A aqui é a referência, vale 120 graus. Ele me fala que as impedâncias aqui, as correntes, são essas aqui, ó, as impedâncias. E observe que elas estão desequilibradas, tá? Então ele pergunta qual que é o valor do módulo da corrente de neutro em amperes. Então a gente tem um sistema desse jeito aqui, tá? Então a gente tem aqui, vou chamar aqui de VA. Aqui a gente tem VB. E aqui a gente tem o VC, tá? E aqui a gente tem um condutor neutro, tá? Então, uma dúvida muito frequente que o pessoal tem é como é que é a sequência das correntes. Então, eu vou chamar aqui de IA, vou chamar aqui de IB, e eu vou chamar aqui de IC. Todas elas chegando na carga. A convenção é a de que a corrente de neutro sai da carga, tá? Então, essa é a convenção, ou seja, eu sei que a corrente de neutro ela vai ser igual ao somatório das correntes que estão chegando, IA mais IB mais IC. Existem alguns livros, tá, que colocam de uma forma diferente, que IA mais IB mais IC mais IN é igual a zero. Isso não está errado, é só uma convenção. Essa aqui é a mais utilizada e é o que a gente vai usar aqui, tá? A corrente de neutro é o somatório das correntes, a corrente que entra. Bom, e como é que a gente calcula aqui essas correntes, tá? Essas correntes, elas são calculadas diretas, né, de forma direta aqui, somando a tensão aqui que está aplicada, né, por causa da corrente de neutro aqui, a tensão está direta a cada uma das cargas, né, então VA aqui eu posso fazer as malhas, ou seja, eu posso fazer o seguinte, IN vai ser igual a VA sobre ZA, ZAN, mais aqui VN também, né? VBN sobre ZBN, mais o VCN sobre o ZCN, tá? Então, é só fazer isso aqui de forma direta. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é saber que é o sistema ABC de fases, então, só para relembrar, a gente sabe que o VAN é igual a 120 fase 0. Então, como é o sistema ABC positivo, então o VBN vai ser 120 menos 120 graus e o VCN vai ser 120 mais 120 graus. Tá? Então, basta eu colocar isso aqui agora. Então, aqui vai ser 120 fase 0 sobre 10 mais 120 menos 120 sobre... Ao invés de eu colocar J10, né, aqui, eu vou pôr na forma, né, que essa aqui é a forma retangular, eu vou pôr na forma polar. Por que eu estou fazendo isso? Para facilitar o cálculo dos ângulos. Então aqui eu vou pôr 10 fase 90, mais 120, mais 120 graus. Dividido por, ao invés de eu colocar ali também, ao invés de eu colocar menos J10, eu vou pôr 10 fase menos 90. Então, 10 menos 90. Fazendo aqueles cálculos ali, a gente sabe que IN vai ser igual a 12 fase 0 mais 12, 120 menos 190 dá menos 210. Menos 210 mais 360, eu posso colocar isso aqui como sendo 150 graus, tá? Mais 12, né? Então, aqui o que eu fiz? Foi menos 120 menos 90. Isso aqui deu menos 210.
Como a gente usualmente não coloca, não tem problema nenhum, mas usualmente a gente costuma usar de menos 180 a mais 180, o que eu fiz? Eu calculei, somei 360 graus aqui. Então, 360 graus menos, né? Menos 210 é igual a 150 positivo, que é o valor que eu coloquei aqui, tá? Bom, aqui então vai dar 120 mais 90. 120 mais 90 é 210. E eu vou fazer o mesmo processo, só que eu vou tirar 360. Ou seja, 120 menos 150 graus. Bom, agora eu vou transformar tudo aqui para a forma... aqui tem algumas formas, tá, pessoal, da gente fazer isso aqui. Eu poderia fazer uma soma geométrica. Enfim, eu vou preferir fazer a transformação desses valores polares para retangulares. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? IN 12 fase 0 é 12 positivo. Mais 12. 150, cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. E o seno é mais J 1 meio. Mais 12. Cosseno de menos 150 também é menos raiz de 3 sobre 2, mas o seno é menos J J 1 sobre 2. Então, fazendo essa soma aqui, isso aqui vai dar 12, menos 12 raiz de 3, né? E a parte imaginária ela vai sumir, ela não vai existir, tá? A gente pode ver aqui, ó, que vai dar 12 vezes o positivo, e aqui é 12 menos J 1 sobre 2 negativo. Então, a parte imaginária some. Então, o número real, a corrente aqui é real positivo, né? Então, aqui, eu sei que a minha corrente vai ser 12, 1 menos raiz de 3. E observe, né, pessoal, que aqui a gente está trabalhando com um número complexo. Isso aqui vai dar um número negativo. Só que observe que ele está pedindo ali o módulo, tá? Isso aqui é um número, tá? Então, isso aqui, ó, por que raiz de 3 é maior do que 1, isso aqui vai dar um número negativo, real, porém negativo, né? Só que ele pediu ali o módulo, né? E o módulo disso aqui, basta eu inverter ali o valor da raiz e do 1. Então, o meu IN, né, o módulo de IN vai ser 12 raiz de 3 menos 1. Se a gente olhar aqui, nossa resposta é a letra C. Então aqui a gente tem um sistema trifásico a 3 fios, né, ligado a tensões de linha igual a 220 volts, sequência ABC. E aqui ele fala que a carga também está ligada em estrela e os valores são R, 2R e 3R. Tá? E ele pede aqui qual que é a tensão de deslocamento do nêutron. Lembrando que para ter deslocamento do nêutron eu tenho que estar a 3 fios e obviamente eu tenho que ter uma carga ou uma fonte desequilibrada. Nosso sistema tem que estar desequilibrado. Então o sistema que a gente tem, ele é exatamente isso aqui. A única coisa que a gente sabe aqui é que esse sistema, então, ele tem essa tensão aqui de 220 volts e a sequência é ABC. Bom, aqui para facilitar o nosso trabalho, né, eu não sei como que essa fonte está conectada, mas eu vou fazer uma transformação dessa fonte, né? Essa tensão de linha aqui, eu preciso que ela seja uma tensão de fase, tá? E a gente sabe que no sistema estrela, como é o caso, a tensão de linha, né, a tensão de linha, ela é igual a raiz de 3, tensão de fase, né, o módulo dela. Tá? Então, a minha tensão de fase aqui é 220 sobre raiz de 3. Isso aqui a gente usa como 127 volts, tá? Esse resultado aqui a gente usa aí como 127 volts. Bom, eu sei, ele me falou que o sistema, ele é o sistema positivo, fases ABC. Ele não me falou a referência de fases, tá? Mas aí eu vou colocar uma referência que facilita a minha vida. Então, VAN, tá? Então, eu tenho VAN, vai ser 127, 0. Como é um sistema ABC, a gente já sabe que isso vai ser VBN, 127, aqui vai ser menos 120 graus,
e o VCN vai ser 127 mais 120 graus, tá? Então a gente tem aqui as tensões. A gente vai usar, né, o teorema de Millman, tá? Teorema de Millman, né? Então o que a gente está procurando? A gente está procurando aqui essa tensão aqui de neutro, tá? Então a tensão do neutro ali, aqui a gente precisa fazer o cálculo, tá, pessoal? Apesar de a gente ter só resistências, a gente precisa primeiramente fazer os cálculos usando os ângulos, tá? Depois a gente vai calcular ali só o módulo, né, a magnitude, tá? Então a gente já sabe o teorema de Millman. O teorema de Millman diz que será essa tensão VAN sobre RA, né, a tensão que está ligada à fase A, VBN, que é o RB, e VCN sobre o RC. Tudo isso aqui 1 sobre RA, mais 1 sobre RB, mais 1 sobre RC. Agora basta eu substituir os valores. Então a minha tensão de neutro ali vai ser 127 fase 0 dividido por R, né? A gente não sabe os valores, mas como é tudo em função de R, vai acabar simplificando. Então vai dar 127 menos 120 sobre 2R, e aqui 127 mais 120 dividido por 3R, e aqui então vai dar 1 sobre R mais 1 sobre 2Rs mais 1 sobre 3Rs. Multiplicar, tá? Só para a gente facilitar o cálculo aqui, eu vou multiplicar por 6R aqui em cima e por 6R aqui embaixo, e a gente vai ter o seguinte resultado aqui. Feita a multiplicação, agora a gente precisa aqui, né, transformar isso aqui na forma retangular, né, para a gente fazer essa soma, tá? Então eu vou colocar aqui, então a gente sabe que vai dar VN, 6 vezes 127 é 762, mais 381 menos 1 meio, menos J raiz de 3 sobre 2, mais 254 menos 1 meio, mais J raiz de 3 sobre 2. Tudo isso aqui sobre 11. Agora, simplesmente o que a gente tem que fazer é resolver essa equação. Então, resolvendo, a gente vai chegar num número aqui aproximadamente a 40,41 menos J 10. O módulo, tá? O módulo disso aqui, tá, pessoal? Vai ser aí aproximadamente 41,63. Ou seja, a gente não tem gabarito que atenda a esse valor. Dessa forma, a gente entende que o gabarito mais próximo aí seria a letra E, e que de fato, né, a letra E, provavelmente a banca usou aí alguma outra aproximação para chegar nesse valor, tá? Bom, então aqui a gente tem uma questão um pouco mais teórica, tá? E ela é relativamente difícil, inclusive, e é importante até a gente usar aqui esses conceitos como forma aí de estudo, né, teórico aí de sistemas trifásicos, tá? Eu vou pular a letra A, tá? E a gente vai analisar B, C e D primeiramente, antes da letra A, tá? Então a gente tem aqui um sistema trifásico desequilibrado, tá? Porém, quem é desequilibrado nesse sistema é a carga. A carga está desequilibrada, porém a fonte é equilibrada, simétrica. E ele faz aqui algumas afirmativas, a gente vai analisar se isso aqui está correto ou não. Bom, primeira coisa aqui, tensão de deslocamento de neutro é igual a zero, ou seja, ele está me falando que essa tensão aqui no ponto N, no neutro da carga, é igual à tensão aqui no ponto N da carga, né? E aqui o ponto N da fonte. Isso está incorreto, tá? Isso estaria correto somente se o sistema fosse equilibrado, e a gente sabe que não é. Tá? Então, existe aqui uma tensão de deslocamento de neutro, né? Vn, N' é diferente de zero. Então, a gente já sabe que essa questão aqui está falsa, né? Essa letra B está falsa. Vamos lá.
a soma das correntes das três impedâncias é diferente de zero. Isso também está incorreto. A gente sabe que aqui vai estar chegando três correntes, tá? E a soma delas nesse ponto aqui, né, nesse ponto N, ela tem que ser zero, tá? É uma dúvida muito frequente do pessoal, né? Porque esse sistema é desequilibrado. Mas ela só seria diferente de zero, obviamente, se a gente tivesse aqui um condutor de nêutron pelo qual essa soma de correntes deslocaria. Não é o caso. Como aqui a gente tem três correntes entrando, de fato a soma delas é zero. Como isso é possível? Obviamente, né, em algum momento uma delas está voltando, né, enquanto duas estão chegando, uma está saindo e assim por diante. Tá? Fisicamente é assim que acontece. Então essa letra C aqui, ela também está falsa. Letra D, correntes em cada impedância são iguais. Obviamente que não, né, pessoal? Até assim, a letra C e a letra D aqui, elas são complementares, vamos dizer assim. Como a carga aqui é desequilibrada e a gente tem um mesmo módulo de tensão sobre cada uma dessas impedâncias, obviamente as correntes não são iguais, né? Elas seriam iguais em módulo somente se esse sistema fosse equilibrado. Como elas não são iguais, então aqui a gente sabe que também está incorreto. Tá? Tensões VAN, né, que é essa tensão aqui de fase daqui para cá, ela vai ser igual à tensão VAN. Isso aqui também é uma consequência da letra B, tá, pessoal? Como essa tensão VN é diferente de VN', obviamente essa tensão VAN aqui também vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Porque o sistema está desequilibrado. Tá? Elas seriam iguais, né? Isso aqui são iguais somente se o sistema for equilibrado. Tá? E aqui ele me faz, a gente vai agora analisar a letra A. Potência aparente total é a soma das potências aparentes das três impedâncias. Essa questão aqui, tá, pessoal, ela é marcada como o gabarito correto. Tá? Porém, ela está incorreta, tá? Apesar de ser o gabarito, ela está incorreta, tá? Isso aqui também está falso. Pelo seguinte, esse sistema é desequilibrado. Como é que eu calculo a potência desse sistema desequilibrado? A potência dele ela é dada pela potência A, né, mais a potência B, mais a potência C. Isso aqui é uma soma fasorial, tá, pessoal? Isso aqui são fasores. E por que eu coloquei aqui esse pontinho de interrogação? Porque essa potência aparente total, ela tem que ser dita como uma soma fasorial, tá? Então isso aqui é uma soma fasorial. Tá? Quando ele me fala que é somente uma soma, tá? Isso está parcialmente correto. Porque se eu somar os módulos, isso aqui, ó, pessoal, a gente pode ser levado a entender que a potência total, a potência aparente total, ela é dada aqui pelo somatório dos módulos, tá? A gente pode entender que seria isso aqui. Isso aqui está errado, tá? É diferente, por exemplo, de eu falar que a soma da potência ativa total é igual à soma da potência, né, das cargas. Ou seja, a potência ativa total é de fato a soma da potência A mais a potência B mais a potência C. A mesma coisa eu posso dizer da potência reativa. É a potência reativa de A mais a potência reativa de B mais a potência reativa de C. Porém, esses caras aqui, eles são deslocados de 90 graus um do outro, tá? Então a potência total, tá? Então aqui a potência total, na verdade, o S total, ele vai ser dado pela potência total, aí sim é a soma, mais J, a potência reativa total, tá? Ou seja, essa soma aqui, vetorialmente falando, está correta. Porém, essa soma aqui, de forma escalar, como a gente pode ser levado a entender, está incorreta. Tá? Então, é importante a gente ter isso aqui em mente, porque é muito comum esse tipo de questão,
tá? Com esse pega. E apesar aqui da banca, acredito eu, assim, ter também cometido essa gafe, tinha que ter colocado aqui que era a potência, talvez a potência ativa ou potência reativa, aí sim estaria corretos. Bom, aqui a gente tem, tá? Dois sistemas estão equilibrados para a gente fazer um trabalho aqui de comparação das correntes de linhas I1 e I2, tá? Bom, ele pergunta aqui qual é a relação, tá, entre Z1, tá? Z1 é igual a quantas vezes Z2 para que I1 seja igual a I2. A gente consegue calcular diretamente aqui que I1 é igual a tensão de fase, o I, dividido por Z1, tá? Isso aqui é de forma direta, é só ver essa malha, tensão direta aplicada a uma carga. Diferentemente, a tensão I2 aqui, ela é um pouco mais complicadinha de calcular. Primeiramente, a gente consegue calcular a corrente de fase, tá? Então, a corrente de fase aqui que está passando por I2, eu vou chamar aqui de I fase. Essa corrente de I fase ali, né, vamos dizer assim, ali naquele sistema delta, I fase, ela vai ser quem? Ela é dada pela tensão de linha dividido por Z2. Mas quem que é a tensão de linha aqui? A tensão de linha é justamente essa tensão aqui toda aqui, ó, que está sobre o sistema. E a gente sabe que a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase, que é E. Então, eu posso reescrever isso aqui dessa forma. Isso aqui vai ser raiz de 3 vezes E dividido por Z sobre 2. Mas a gente quer, não é essa corrente de fase aqui, a gente quer a corrente de linha, né, desse sistema. E a gente sabe que num sistema em delta, a corrente de linha, que ali é 2, ela é dada por raiz de 3 vezes a corrente de fase. Tá? Então, substituindo aqui, a gente vai ter raiz de 3 vezes a corrente de fase, que é raiz de 3E sobre Z sobre 2. Ou seja, isso aqui vai ser 3 vezes E sobre Z sobre 2. Bom, ele me falou que I1 é igual a I2. Daqui, então, eu sei que E sobre Z1 vai ser igual a 3E sobre Z2. Ou seja, eu posso simplificar aqui as tensões, né? Então, Z1 vai ser igual a Z2 sobre 3. Que é muito... a gente poderia ter, por exemplo, né, ter feito de uma forma mais simples. Bastaria o quê? Bastaria eu ter feito a transformação delta estrela aqui, né? A gente sabe que fazendo a transformação Z delta para Z estrela, basta eu dividir por raiz de 3. Ou seja, eu transformaria esse sistema B igual ao sistema A. Então, o gabarito aqui nós procuramos é a letra D. Bom, são feitas algumas afirmações aqui sobre o método dos 2 watímetros, tá? Esse método aqui, e ele vai fazer algumas afirmações, né, e a gente vai julgar essas afirmações. A primeira delas, ele fala, a potência trifásica solicitada pela carga é igual a 1 mais W2, né, que são a soma das potências. A gente sabe que isso está correto, né? A leitura ali, a potência total, é a soma desses 2 watímetros. Ele me fala também que a potência trifásica reativa é igual a raiz de 3, W1, né, lido pelo watímetro 1, menos a lida pelo watímetro 2. Isso aqui também está correto. Tá? E aqui, né, ele me fala que a configuração apresentada somente permite medir a potência reativa para cargas equilibradas. Então isso aqui também está correto, tá? A potência reativa, tá, pessoal? A gente só consegue medir com o método dos 2 watímetros se o sistema for equilibrado. Então, aqui a gente chega à conclusão que as 3 afirmativas estão corretas, né? Então, o gabarito correto aí, letra E.
Então aqui para finalizar, a gente tem um sistema equilibrado, sequência ABC, tensão de fase igual a 220 volts, e ele me fala que a impedância de fase é igual a 2 fase 30 ohms. Os valores do módulo da tensão de linha e da corrente de linha são respectivamente são. Então a gente tem um sistema semelhante a esse aqui, tá? E a gente tem aqui então as tensões de fase aqui, 220 mais 120, e eu tenho aqui o que a gente chama de tensão de linha. A gente sabe que nesse sistema a tensão de linha ela vai ser igual a raiz de 3 vezes o módulo, né, da tensão de fase. Então a tensão de linha, raiz de 3 vezes 220, é um valor que é importante lembrar, ele vale aproximadamente 381 volts, mas comumente a gente usa como resultado 380 volts. Tá? Bom, e ele pede também a corrente de linha, né? O valor dessa corrente que passa aqui. Para a gente calcular, né, a gente sabe que a corrente de linha aqui, num sistema estrela, como é o caso, é exatamente igual à corrente de fase. E como é que a gente calcula a corrente de fase? Né? Nesse sistema aqui, a corrente de linha, tá, é igual à corrente de fase. E a corrente de fase nada mais é do que a tensão de fase sobre a carga. Como a gente quer o módulo, tá? Isso aqui está tudo em módulo. Ou seja, vai ser 220 dividido por 2. Isso aqui vai dar 110. Portanto, a corrente de linha vai ser 110 amperes. O gabarito aqui é a letra D.